Queridos irmãos, queridas irmãs, todos os anos, na quarta-feira de cinzas, a igreja convida a todos nós a vivenciarmos o tempo da quaresma com o verdadeiro espírito penitencial. Esse tempo quaresmal que nos recorda justamente esse deserto vivido por Jesus, esse tempo de preparação para que ele pudesse viver a missão, é para nós um tempo batismal e penitencial, pois nos prepara para a celebração da Páscoa, a renovação das promessas do batismo e a experiência da verdadeira Páscoa, de passar da morte para a vida, já sinalizada na nossa vida cotidiana da passagem do pecado para a graça de Deus. Que tenhamos uma santa quaresma e que nós possamos meditar neste dia também os textos que a liturgia da palavra nos propõe para esta quarta-feira de cinzas. Sou padre Frei Inácio José, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade de Filosofia e Teologia FAGE, bolsista do Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, autor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Pois muito bem, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra. Minha saudação também à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização. Toda quarta-feira de cinzas, sempre nós temos o mesmo repertório de textos bíblicos. Joel, capítulo 2, versículo 12 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 ao capítulo 6, versículo 2. E Mateus, capítulo 6, versículo 6 e versículo 16 a 18. Meditemos com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando pela primeira vez aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Como primeira leitura, nós temos Joel capítulo 2, versículo 12 a 18. Então, neste texto, nós temos um convite do profeta Joel a todo o povo de Israel a fazer gestos de penitência, mas com sinceridade de coração. De tal maneira que o versículo principal do texto é: rasgai o vosso coração e não as vestes. Quando o povo de Israel queria se penitenciar, então ele tinha ritos, né? Tiravam suas roupas belas, colocavam roupa de saco, cobriam-se de cinza. Por isso mesmo que nessa celebração nós também vamos colocar cinza sobre nossa cabeça, sentido isso que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Mas só que o profeta, ele chama atenção para o seguinte: todos esses gestos eles têm que ser carregados de sinceridade, porque senão pode passar a impressão de que é apenas um rito exterior, quando na verdade esses ritos devem mostrar a predisposição interior à mudança de vida. Aqui no contexto do profeta Joel, segundo os estudiosos, parece que aconteceu uma seca que devastou a plantação, ou uma praga de gafanhotos que destruiu a plantação deles. Eles consideraram isso como uma punição divina. Então, como forma de arrependimento, o profeta Joel convoca todos, sem exceção alguma. Olha só, anciãos, crianças, jovens, velhos, idosos, crianças, adultos, todo mundo a fazer atos de penitência. Atos de penitência. Rasgai vossos corações e não as vestes. Voltai para o Senhor, porque Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia e inclinado a perdoar o castigo. Sim. E se a gente realiza de fato a penitência com espírito de mudança de vida, o que acontece? Deus perdoa e deixa uma bênção sobre nós, né? Ou seja, era a imagem. Ou seja, na medida em que o povo muda de comportamento, Deus também muda a sua disposição em relação a castigar o povo, né? Mas isso tem de ser de coração, tem de ser de coração sincero, né? Então a gente pensa muitas vezes no rito penitencial que a igreja tem, que é o sacramento da confissão, e quantas vezes as pessoas confessam e não mudam de vida, continuam da mesma forma, né? Então, ou seja, tempo de quaresma é tempo de fato a gente mudar o nosso comportamento, reconhecer o nosso pecado e mudar o nosso jeito de ser para o jeito de ser de Jesus. A mesma ideia, perceba que vai estar no Evangelho, porque no Evangelho Jesus vai criticar
o modo como que escribas e fariseus praticam a oração, jejum e esmola, né? Como forma de serem vistos pelos outros, e desta forma já recebem sua recompensa. Então, Jesus vai dizer que o jejum tem que ser particular, que ninguém pode perceber o jejum que nós estamos praticando, que a nossa oração tem que ser privada, ou seja, nós devemos cultivar uma vida interior que faça com que a gente tenha sempre sintonia com o Pai do Céu e possa discernir a vontade de Deus para a nossa vida cotidiana. Então, a gente reza não é para os outros verem, mas é para estar em sintonia com o Pai. E devemos praticar a esmola de tal maneira, a caridade, a prática da misericórdia, de tal maneira que não chame atenção para nós, né? Não chame atenção para nós, né? Ou seja, que a nossa prática de misericórdia possa ser realizada, mas só que de forma discreta, né? Jesus aqui, perceba só, ele não condena nem a oração, nem o jejum, nem a esmola, mas eles não podem ser praticados como forma de angariar aplauso e reconhecimento religioso da parte das outras pessoas, pois isso já é recompensa. Mas eles têm que ser feitos como forma de nos vincular a Deus. E como veremos na espiritualidade quaresmal, jejum, oração e esmola corrigem toda a nossa vida, porque o jejum corrige nossa relação conosco mesmo, a oração a relação com Deus e a esmola a caridade, a solidariedade, corrige a nossa relação com o outro, sobretudo o mais pobre. Essas três obras de piedade judaica, o cristianismo as anexou à sua fé e são as obras de piedade por excelência que devem ser praticadas no tempo da Quaresma. Que a gente possa rezar mais, gastar mais tempo rezando, que a gente possa praticar de fato o jejum que domestique os nossos maus instintos, aquilo que está desordenado em nós, e aquilo que nós jejuarmos, que nós possamos efetivamente doar para os pobres, que são aqueles que não têm o que comer, aqueles que são forçados a fazer um jejum obrigatório, pelo fato de estarem na pobreza, na miséria. Além disso, queridos irmãos, queridas irmãs, que a gente possa escutar o apelo de Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 5, quando ele vai afirmar: olha, reconciliai-vos com Deus e agora é o tempo favorável. Somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores da reconciliação. Então, nesse tempo da Quaresma, Deus deseja nos perdoar e nos reconciliar para que a gente possa viver em paz com Ele. Papa Francisco diz: Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Então, que esse tempo de Quaresma possa ser esse tempo favorável da qual Paulo fala. Que nós possamos de fato nos deixar ser perdoados por Deus, buscar o sacramento da confissão, fazer de fato e vivenciar essa Quaresma como se fosse a Quaresma bonita e definitiva da nossa vida, que nos santifique e bem nos prepare para celebrar a Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização, por esse espaço concedido para que a gente possa pregar a palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte internauta, também muito obrigado pela sua audiência. E continuamos a divulgar a nossa peregrinação para a Terra Santa. Vai acontecer no dia 4 de novembro ao dia 12 de novembro deste ano. E interessados deverão contactar Kelly Melo pelo telefone que está correndo aqui abaixo no vídeo. Maiores informações, valores, o roteiro, tudo você saberá entrando em contato aqui com a Kelly Melo pelo telefone 035 99845 6167. Venha, participe dessa peregrinação da qual serei o diretor espiritual, uma peregrinação que haverá de transformar radicalmente a sua vida, fazendo você ficar mais próximo de Deus, mais próximo de Jesus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.